tenho uma dúvida. É O Glória? Olha, bairro Glória. Bairro Glória, não tem Bairro artigo. Glória. Tá. E normalmente a gente se refere ao Glória. Ah, eu moro lá no Glória. No então Glória. é no masculino, diferente do Rio, Do né? Rio, que tem Glória, exatamente. Que é a Glória. Tá. Moro na Glória, né? Mas como é que você foi parar lá? Por que você escolheu? Então, meus pais, né? A gente sempre morou ali naquelas redondezas. Mesmo quando a gente estava no bairro Urca, que foi um outro bairro onde a gente viveu muito tempo, bairro Urca, na rua Corcovado. O Rio não sai de mim, tá vendo? Nossa, é verdade. Impressionante. A gente viveu durante alguns anos, né, nesse bairro, que era a Regional Pampulha, que é do lado da Regional Noroeste, onde está o bairro Glória. Só que a gente frequentava muito o bairro Glória, porque o bairro Glória tem uma avenida muito importante, que é a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. Tá. E aí o que acontece? A minha mãe, ela queria vir um pouco mais para perto da região central, mas mesmo assim não é tão perto, porque a gente continua ainda na periferia de Belo Horizonte, né? O bairro Glória está na região noroeste. E ela achou uma oportunidade, né? Falou, eu vou sair de uma casa, mas para ir para outra casa. Ela vendeu a casinha dela e a gente conseguiu ir para o Glória na época. E sendo periferia, ele tem alguma característica mais de cidade do interior, esse tipo de convivência e vizinhança? É isso? Você tocou no ponto principal. Opa! Qual é o ponto principal? Isso, Nando, sabe? Existem, né, assim, a questão da distância, né? Normalmente a gente não está tão perto, assim, das coisas centrais que acontecem nas regiões centro-sul. Mas, por outro lado, morar mais afastado traz uma coisa que você tá no interior, parece que você tá no interior, mas não, você tá na capital, né? Sim. Aquela coisa meio de cidade pequena, mas é cidade grande. O lado sabe? bom da capital, né? Porque você tá próximo, de certa maneira. Exatamente. Você sai na rua, você conhece o povo, já pergunta para um, para outro, como é que tá fulano e ciclano. Ah, você tem aí um pouco de café para me arrumar, o meu café acabou e eu não sei, não tenho como me comprar agora. Essas, sabe, sutilezas do dia a dia que você dificilmente vai encontrar nos bairros mais centrais, né? Que tem mais... Como movimentado, né? Sim. Nos bairros mais afastados, isso é muito comum. Mas e a vida cultural lá? Como é que é? Samba, a roda de samba é só na sua casa ou tem mais? Não, então, essa avenida que eu te falei, a Brigadeiro Eduardo Gomes, ela tem uma infinidade de bares nela, né? Ah, é? E alguns com música ao vivo. E tem uma peculiaridade. Qual? Quando eu ainda morava no bairro Urca, uma das casas mais tradicionais de samba ficava no bairro Glória, na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, que era o Descontra Samba. Que já foi até Zeca Pagodinho. Olha só. Lindo, fundo de quintal, Leci, assim, uma infinidade de pessoas passaram por essa casa, né? Eu cheguei aí uma vez, porque eu era muito nova. Você assistiu quem? Não, eu assisti na época, era o pessoal daqui mesmo, não foi esses shows maiores, não. Mas assim, tem aí o pé no samba. O Glória sempre teve o pezinho dele no samba também. Ah, tá. Mas só samba lá no Glória. Eu acho que tem de tudo um pouquinho, né? Pouquinho, né? Tem. Eclético. Tem de tudo um pouquinho nesses bares. Vem cá, queria voltar um pouquinho mais sobre o Rio, suas origens. Você tem alguma memória afetiva do Rio? Como é que foi a sua adaptação? Conte essa transição. Rio, que você veio para cá com que idade? Com 6 anos, 5 para 6 anos. Eu tenho muitas lembranças do Rio em si, não. O que eu tenho de lembrança, assim, que meu pai ouvia muito Roberto Carlos. Opa! Muito. E ele falava que eu gostava de dormir, e é verdade, ouvindo Roberto Carlos. E aí tem uma música, Eu Te Darei o Céu, que é uma das minhas preferidas dele, porque era a música que eu gostava de ouvir para dormir. Isso era no Rio. Sim. E a gente morava quase em frente ao Canecão lá. A gente morava em Botafogo. Canecão. Quase em frente ao Canecão. Você sabe que eu já toquei lá, né? Sim, sei. Aliás, tem uma história engraçada, porque eu sou da geração dos 80, geração rock. Sim. E o Canecão é conhecido como o templo da música brasileira, MPB. Sim. Eu me lembro bem que nós fomos em provavelmente 86
tocar pela primeira vez no Canecão, né? Uma banda de rock. E saiu um artigo, o Ronaldo Bosco escreveu no JB um artigo dizendo que era uma heresia uma banda de rock tocar no Canecão. Oh, meu pai do céu. O que nos levou a uma vingança que hoje em dia eu acho injusta de colocar o nome do Ronaldo Bosco na Nome aos Bois, que é uma música do Jesus, onde só tem, né, facínoras. Mas, enfim... Só adoro. Não, mas depois, passados os anos, né, reconheço o exagero e até a injustiça com o Ronaldo e me fiz o meu pedido de desculpas publicamente, porque gravei um disco do Roberto Carlos, né, em 2019, só cantando músicas e alma do Ronaldo Boscoli. Mas é triste, né? Quando você vai ao Rio, você passa ali, o Canecão fechado, dá uma aquilo ali dor, dá né? uma angústia, né? Uma dor no coração, porque é um espaço, né, de tanta história. É muito triste. Né, O Brasil tem essa coisa, né, meio, digamos, de pouco cuidado, né, com sua história e sua memória. Deveria ter mais zelo, né? A gente tinha, né, que ter mais zelo. Mas vamos voltar a falar em memórias. A sua vinda para BH, como é que foi sua adaptação aqui? Então, fora que a minha mãe falava que a gente, né, porque somos 3 irmãos. Aí tinha um que era bebezinho e o Escadinha comigo, que é o meu irmão do meio. Uhum. Ela falava, fora que vocês só queriam ficar de biquíni e de sunga andando por aí, que não é tipo... Ela falava, gente, vai pôr roupa. Porque pra nós era muito comum, né? Claro. Praianos e tal. Mas ela fala que, de uma forma geral, foi bem tranquilo. E eu também me recordo que foi tranquilo. 6 anos, né? Não tem aquela coisa de adolescente, amigo de escola, que vai... Não tinha, não, Foi bem tranquilo, né? E eu já estava meio que inserida, né? Indiretamente, né? Nessa mistura musical que acontecia no bar do meu pai. Então exatamente. Na verdade, então, pelo que eu consigo entender... Né, essa sua origem carioca, mas a sua, digamos, essência mineira, né, que conjuga toda essa coisa curiosa da sua formação musical, né, que vai se criando a sua identidade até a profissionalização como sambista. Você se julga uma sambista? Você acha isso uma coisa redutora? Como é que você pensa isso? Eu sou também sambista. Também sambista. Né? Eu acho que assim, a minha alma é uma alma de sambista, mas isso não me impede de andar por outros caminhos. Claro. Né? Eu recentemente até lancei um trabalho para crianças. Uau! Se chama Pontinhos de Amor. Como chama o quê? Pontinhos de Amor. Pontinho de Amor. Onde eu apresento os orixás e as entidades para as crianças. Uau! Mas você tem essa relação com o candomblé? Sim, eu sou umbandista há 14 anos. Claro, eu vi no YouTube. Tem os vídeos, né? Que são, mas aí eles são o quê? Pontos? Cantos? O quê? São todas composições minhas. Uau! Que demais! E onde eu tento apresentar, né? De uma forma lúdica, mas assim, bem verdadeira, a mitologia desses orixás, que é uma mitologia tão linda, porque se fala em mitologia nórdica e mitologia grega, vamos falar da mitologia africana, afro-brasileira? Claro. E aí eu consegui fazer esse projeto inspirado no meu filho. Seu filho? Você tem eu tenho um filhinho de 2 anos e meio. Como ele se chama? Mael. Olha só, eu tenho um que chama Ismael. Ismael Silva, grande sambista aliás, de Niterói. Exatamente. Mas olha só que incrível, você está falando sobre justamente isso, miscigenação, sincretismo, a dissolução, né, de barreiras estanques. E como é que você lida com essa questão que imagino que devam sempre te perguntar, mas uma sambista mineira? Como é que é visto de uma maneira estranha? Tem preconceito? Tem... Eu acho que ou não mais? Eu acho que antigamente isso era visto assim com um pouco mais de estranhamento, né? Inclusive porque os sambistas mineiros, para se destacarem, eles todos, isso foi quase que unânime, né? Eu acho que todos tiveram que sair de Minas e ir para o Rio, né? Foi o que João Bosco fez, Clara Nunes, o Mauro Duarte, Ataúfo Alves, né?
todos, eles saem de Minas e vão para o Rio. Mas eu acho que isso tem a ver, claro, no caso do samba, parece que é porque o Rio é a cidade do samba, mas é porque é das gravadoras e rádios, né? Eu acho que tem uma questão, mas... Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Então, eu acho incrível, porque é importante desfazer esses estigmas, né? Estereótipos, né? Porque eu também carreguei isso ao longo da vida, esse negócio de rock. Aliás, é uma coisa curiosa. Por quê? Rotulado de roqueiro, sim, e por outro lado até de uma maneira compreensível, nunca conseguimos, daí digo dos Titãs e eu mesmo como artista solo, ter exatamente uma carreira internacional, porque de um modo geral há mais interesse ou uma associação de que a cultura brasileira é vinculada, está ligada, né, essencialmente a esses gêneros, o samba e tal.